Fala, alunos e alunas! Inaugurando mais um grande projeto Curso Direito Administrativo, aqui especialmente para vocês das minhas redes sociais, do YouTube, do Telegram, do Instagram, do WhatsApp. Então toda atenção, porque a gente já inicia com um assunto-chave, a gente já inicia com chave de ouro, que é um conteúdo denominado de atos administrativos. Meu Deus do céu! Quando a gente ouve assim, atos administrativos, a gente imagina logo, pelo menos a maior parte dos concurseiros pensam, meu Deus, eu não vou acertar essa questão. Tenho certeza que após você concluir este curso aqui pelas redes sociais, certamente a sua preparação estará transformada, tá? Então não esquece de logo de você deixar o seu like neste vídeo, bem como ativar as notificações do canal do professor Alan Vinícius. Por que isso? Porque quando você ativa as notificações, automaticamente, se tiver vídeo novo no canal, o YouTube irá avisar para você. Combinado? Então, perfeito! Vamos iniciar esta jornada, vamos mergulhar neste processo, porque certamente aprender de forma eficiente vai transformar a sua preparação. Ao longo da aula, a gente vai falar muito sobre o método desenvolvido por mim, que é o método AV4.4, no qual eu vou lhe ensinar, através do terceiro desses 4 pilares, o pilar do aprendizado eficiente, que são técnicas para que você consiga reter o conteúdo programático. Quando a gente fala em atos administrativos, sem sombra de dúvidas, este aspecto é fundamental. Mas vamos deixar as explicações iniciais de lado e vamos adentrar o conteúdo programático. Olha só, galera, quando nós falamos no cenário e nós citamos a expressão atos administrativos, numa linha preliminar, professor, o que eu preciso saber? Então, a gente vai pegar sempre as nossas canetas coloridas, porque ter canetas bregas são fundamentais, ou é fundamental para que você tenha um resultado. Então, circule aí, ó, toda vez que você ouvir a expressão atos, ou ato no singular, a gente vai pensar em manifestações de vontade. Daqui a pouquinho eu vou trazer isso de uma forma um pouquinho mais técnica, mas agora você vai gravar que atos são manifestações de vontade. Então é a primeira linha que você vai guardar, manifestações de vontade. Só que você vai precisar guardar também que essas manifestações de vontade, elas possuem uma característica. E é justamente a segunda palavra que vai indicar essa característica. Toda vez que você ouvir a expressão administrativo, seja ato administrativo, seja contrato administrativo, todas as vezes a palavra administrativo significa a expressão regido pelo direito público. Então são manifestações de vontade regidas pelo direito público. É bem importante este aspecto. Regidas pelo direito público. Então, quando você consegue enxergar este processo, nós teremos uma gama de situações que poderão ser abordadas pelas bancas examinadoras. E é exatamente esse aspecto que você vai precisar internalizar. Então, quando a gente fala dessas características dos atos, a gente, antes de adentrarmos cada um desses pontos, você vai precisar saber um dos grandes pilares do processo de aprovação em concursos públicos, que é você saber planejar e organizar os seus estudos. E isso você deve fazer quando você inicia qualquer tipo de temática. Então, todas as vezes que você inicia uma jornada, você precisa entender sempre 3 grandes aspectos. Você vai precisar entender a disciplina. A gente está falando de um curso de Direito Administrativo, então você já sabe que eu não vou mudar a disciplina aqui. Disciplina Direito Administrativo. Eu lhe disse que na aula 1, que é a que você está vendo nesse momento, nós temos um tema.
E o tema escolhido foi o tema atos administrativos. Só que o que é curioso? Quando os alunos me procuram dizendo assim, ó, professor, pelo amor de Deus, eu não sei atos administrativos. Eu costumo dizer que, em verdade, não é que você não saiba atos. Atos administrativos é um conteúdo muito vasto. Então você precisa identificar dentro de atos administrativos o que é que você não sabe. Então é por isso que você precisa entender a linha dos subtemas existentes. E é isso que a gente vai fazer no próximo slide. Você vai precisar entender que tudo o que a gente está falando aqui vai envolver o direito administrativo e vai envolver o tema atos administrativos. Só que o que é necessário a gente saber para fins de prova de concursos públicos, para que a gente possa gabaritá-la? A gente vai precisar entender quem são os sujeitos. Depois, nós vamos fazer especificamente a análise do conceito. Qual é o conceito de atos? Depois a gente vai fazer uma análise deste conceito acerca dos atos administrativos. Além disso, a gente vai para o item 4, que a gente vai precisar diferenciar os elementos dos atos administrativos dos atributos. Então, nós temos os elementos versus os atributos relacionados a esses atos administrativos. Depois, nós vamos entender de forma profunda quais são esses atributos. Ou seja, vamos efetuar uma análise específica dos atributos. Tá? Depois, a gente vai fazer a mesma coisa desta análise específica, porém a gente vai fazer isso através dos elementos. Então, a gente vai pegar os elementos e vai efetuar uma análise específica desses elementos. Veja, doutores e doutoras, que tudo isso que a gente está fazendo aqui é planejar quais são os conteúdos que você vai precisar fazer. É por isso mesmo que no meu programa de acompanhamento profissional, que é o método AV4.4, esse projeto de acompanhamento profissional, através do método AV4.4, a gente precisa saber o que a gente precisa entender. Concurso público, ele exige estratégia. Então, quando você pensa em atos, veja que eu só falei até o 6º elemento, a gente tem mais coisa para aprender. Então, tem um acompanhamento profissional, que é o que a gente está fazendo aqui, é lhe indicar a estratégia. Então, veja que nessa linha de acompanhamento profissional, você ainda vai precisar saber que além dos elementos versus atributos, os elementos, você vai precisar saber, por exemplo, um ponto que você emperra muito, que é o cenário da classificação dos atos administrativos. A classificação é classificação quanto a muita coisa. Então você vai precisar saber essa classificação. Você vai precisar saber ainda a linha de espécies dos atos administrativos. Existe uma diferença da classificação para a linha das espécies, assim como você vai precisar também saber de cor e salteado a questão relativa à questão atinente às formas de extinção. A partir do momento que você sabe tudo isso, você vai começar a enxergar que, para que tudo isso funcione, você vai precisar ter aspectos teóricos e a gente vai fazer todo esse curso de Direito Administrativo aqui voltado inteiramente para você que me acompanha nas redes sociais, seja através do YouTube, seja através do Instagram, seja através do Telegram. Então, aqui é muito importante que você enxergue o seguinte, que tudo isso aqui tem etapas. Você vai precisar entender atos administrativos nos aspectos teóricos, com certeza. Só que
o aspecto teórico, ele vai precisar ser convertido em aspecto prático. Então, quando a gente fala especificamente do direito administrativo, que eu estou te mostrando nesse momento, então você vai ver as aulas de teoria por qual local? Pelo YouTube. Canal do YouTube do professor Alan Vinícius, é o Alan Vinícius Professor. Então, o canal do YouTube, ele serve para indicar a teoria. Quando a gente pensa em questões, onde é que você vai encontrar a ferramenta de questões? Você vai achar no meu Instagram. Então, nesse momento, você que está assistindo a minha aula, vai lá no meu Instagram, prof.alanvinicius, e começa a seguir. Porque todo santo dia você terá questões novas através dos stories. Assim como ao longo da semana eu escolho algumas questões especiais e posto no feed, tá? Então o YouTube, o que você precisa fazer é, sobretudo, deixar o seu like e ativar as notificações para que você tenha acesso a novas aulas. Em relação ao Instagram, você vai precisar fazer questões. Se você for nesse momento também no meu Telegram, você vai encontrar mais de 2.500 questões inéditas. Material inteiramente gratuito, galera. Mas você precisa praticar. Então você vai ouvir, você vai fazer a questão no formato enquete, vai ouvir os meus comentários. Como é que você faz parte para fazer, para ter acesso ao Telegram? O Telegram você vai digitar o t.me/Alan Vinícius e aí você já vai ter acesso ao meu Telegram, tá certo? Essa é a parte de questões. Assim como você vai ter muitas notícias de concursos através do meu Instagram, só que é importante que você também siga o Instagram do curso fundado por mim. Qual é o curso que foi criado pelo professor Alan Vinícius? O Acerte Concursos. Então você vai colocar lá @Acerte Concursos e vai ter acesso a todo o acervo de informações. Então quando você passa isso e você elucida os detalhes do que eu estou trazendo aqui, isso aqui é de extrema importância para que você siga um material de estudos. Então o que você vai achar? O que você vai encontrar a partir de agora? Você vai saber em detalhes os aspectos que você precisa caminhar em relação aos atos administrativos. E eu disse a você que quando a gente pensa nesses atos, nós temos os sujeitos. Ou seja, quando eu falo assim sujeitos, a palavra sujeitos quer dizer o quê, professor? Sujeitos vai estar relacionado à ideia do quem. Quem pode praticar um ato administrativo? Quem é que tem esta condição? Quem está apto a fazer isso? É muito simples. Sempre você vai ter, para fins de prova, a linha da administração pública. A pergunta sempre irá circundar se a administração pública pode praticar atos administrativos e se todos os atos praticados pela administração são atos administrativos. São duas perguntas clássicas, eu vou repetir. Se apenas a administração pratica atos administrativos, ou seja, se pode ter alguém além da administração pública. E a segunda linha, se todos os atos praticados pela administração estão alçados à categoria de atos administrativos. O que é que você vai vislumbrar aqui para você não perder uma questão? Quando a gente fala da administração pública, ela vai ter atuações que são regidas pelo direito público, por exemplo, a prestação de um serviço público. Como ela vai ter atuações que estão muito atreladas ao direito privado. Por exemplo, se eu estiver falando da exploração de uma atividade econômica. Então, quando a administração pública ela atua, esta atuação poderá ser uma atuação regida pelo direito público. Quando for regida pelo direito público, sim, estará enquadrada como ato administrativo.
Só que esta atuação da administração pública poderá ser uma atuação regida pelo direito privado. Quando ela é regida pelo direito privado, por exemplo, quando a administração está explorando uma atividade econômica. Isso acontece, por exemplo, com empresas públicas e sociedades de economia mista. Nesse caso, nós não teremos atos administrativos. Então, a primeira pergunta: todo ato praticado pela administração pública é um ato administrativo? A resposta é errada. Porque eu tenho atos ou atuações da administração pública que são regidas pelo direito privado. Por exemplo, quando a administração está explorando a atividade econômica. Nestes casos, aqueles atos, por exemplo, de gestão comercial, não estão alçados à categoria de atos administrativos. A segunda pergunta clássica é se apenas a administração pública pode praticar atos. E aí a gente vai para a mesma vibe. A gente vai pensar nos particulares e vai entender que no âmbito desses particulares existem atuações. Essas atuações dos particulares são atuações que podem ser regidas pelo direito público, como podem ser atuações regidas pelo direito privado. Se eu tenho uma atuação regida pelo direito público, se é uma atuação regida pelo direito público, é uma manifestação de vontade regida pelo direito público, é ato administrativo. Agora, se eu tenho, que é a regra, uma manifestação de vontade de particular, que é regida pelo direito privado, mais uma vez, se é regida pelo direito privado, não pode estar alçada a categoria de ato administrativo. Então está fora. Então, se eu lhe perguntar, a administração pública pratica atos? Sim. Só ela? Não. Porque os particulares, quando eles estiverem atuando no gozo de prerrogativas públicas, eles também estarão praticando atos administrativos. É isso aí, galera. Com isso, nós encerramos a aula 1 do nosso curso de Direito Administrativo voltado aqui para as redes sociais. Não esquece de ativar as notificações, deixar o seu like, seguir o Instagram do Professor Alan, seguir o Instagram do Acerte, ingressar no canal do Telegram, ou seja, um acervo de materiais para que você possa, de fato, ampliar, performar, ou seja, aumentar a sua performance nos estudos através do método AV4.4. Se você não sabe o que significa um acompanhamento profissional, como é que funciona o método AV4.4, vai lá no meu Instagram, me manda um direct, porque assim você vai ter acesso especificamente a informações privilegiadas do processo de preparação para concursos públicos. Um grande abraço e estamos juntos e rumo à aprovação! Valeu, grande abraço!